Para você que está chegando junto com a gente aqui no canal Economia e Direito, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje nós vamos trazer para você uma matéria importante e explicar relacionado a auxílio-doença. Será que você que está desempregado pode ter acesso ao auxílio-doença? Sim, você pode, e eu vou te explicar como proceder, quais são os caminhos e as regras para conseguir ter acesso a esse direito que é de todo trabalhador e que precisa passar por alguns critérios, e é sobre esses critérios que a gente vai te explicar tudo agora. Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Direto e reto, vamos para a matéria de hoje aqui no canal. Bom, em alguns casos, o trabalhador pode requerer o benefício até 3 anos depois de ter saído do emprego. Se você não sabe, desempregado também pode ter acesso ao auxílio-doença do INSS em algumas circunstâncias. Os trabalhadores desempregados que já tenham contribuído com a Previdência podem receber o auxílio-doença desde que atendam aos critérios definidos em lei. Em alguns casos, o pedido pode ser feito em até 3 anos depois da pessoa ter saído do emprego. Eu disse em alguns casos, tá, pessoal? A regra é estabelecida pela Lei 8.213 de 1991. Ela varia conforme o tipo de segurado, se tem carteira assinada ou é autônomo e a situação em que se encontra. Quem perdeu o emprego há 3 anos pagou o INSS por pelo menos 120 meses, ou seja, 10 anos, e recebeu o seguro-desemprego, pode pedir o auxílio caso fique temporariamente incapacitado para o trabalho. A Lei 8.213 determina como regra geral que a pessoa se mantém como segurada 12 meses depois de ter parado de contribuir com a Previdência. O prazo poderá ser prorrogado por mais 24 meses se você tiver contribuído ininterruptamente por 10 anos, por exemplo. O advogado Roberto de Carvalho Santos, do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, acrescenta que, em alguns casos, a Justiça tem aceitado dar 12 meses adicionais, somando 36, a trabalhadores sem seguro-desemprego ou registro no SINE, Sistema Nacional de Emprego, mas para isso é preciso entrar com o processo e apresentar testemunhas. Para os segurados facultativos, o auxílio pode ser solicitado 6 meses após as contribuições. A advogada Adriane Bramante, presidente do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, explica que esses prazos são apenas para a definição de quais desempregados têm direito ao benefício. O tempo de manutenção do auxílio não tem relação com isso, e sim com o tipo de incapacidade. Na pandemia, os pedidos devem ser feitos pela internet, no site ou no aplicativo do INSS. Em geral, o segurado deve passar por uma perícia. A Adriane afirma ainda que, em tese, o prazo para a resposta é de 45 dias, mas esses requerimentos estão bem atrasados, diz ela. Relacionado ao auxílio-doença para desempregados, preste atenção e entenda como funciona. A lei estabelece que os desempregados que tenham contribuído com a Previdência também possam receber benefício do INSS como auxílio-doença. Mas para isso é necessário que sigam alguns critérios. Segundo as regras, é possível receber o auxílio até 36 meses depois de ter saído do emprego. Mas quem tem direito? Vamos lá. Os trabalhadores que tenham a qualidade ou mantenham a qualidade de segurado da Previdência podem receber o benefício do INSS. No caso de quem está desempregado, é preciso estar no período chamado período de graça, que é o tempo total no qual o segurado continua com o direito mesmo sem pagar o INSS. Por quanto tempo a pessoa se mantém como segurada após ter deixado o emprego? Bom, não há limite de prazo enquanto o cidadão recebe um benefício previdenciário.
Até 36 meses para o trabalhador que tinha carteira assinada por pelo menos 10 anos e ficou desempregado recebendo seguro. Até 24 meses para quem contribuiu com a Previdência por pelo menos 10 anos de forma ininterrupta, mas necessariamente não tenham recebido seguro-desemprego. Até 2 meses, quando o cidadão termina de receber o benefício por incapacidade, por exemplo, o auxílio-doença ou o salário-maternidade, contados a partir do último recolhimento do INSS para o desempregado, ou para quem está com o contrato suspenso ou licenciado sem remuneração. Até 6 meses para quem paga o INSS como facultativo, até 3 meses após licenciamento para o cidadão incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Como solicitar? Durante a pandemia, os requerimentos do INSS estão sendo feitos pela internet por meio do aplicativo ou do site Meu INSS. Passo a passo para você fazer o procedimento pelo celular. Baixe o aplicativo Meu INSS, que é grátis, e faça a instalação. Se for o primeiro acesso, vai ter que fazer o cadastro, caso contrário, informe seu CPF e senha para entrar no sistema. Role até a tela para baixo e escolha a opção Agendar Perícia. Clique em Perícia Inicial, em seguida em Selecionar. Aparecerá uma mensagem perguntando se você tem documentos médicos que comprovem a situação. Escolha entre sim ou não e clique em Continuar. Se você tiver os documentos, preste atenção. Clique em avançar e preencha os seus dados pessoais, informe sua área de trabalho e seus sintomas e anexe os documentos médicos como laudos, resultados de exames e receitas. Depois vá em avançar. A partir daí é com o INSS. Você poderá ser chamado para uma perícia presencial. O tempo de pagamento do benefício vai depender do tipo de problema que o segurado apresentar. Os prazos estão mudando. Por lei, o INSS tem 45 dias para dar uma resposta à solicitação. No entanto, a partir do dia 10 de junho, novos prazos mínimos passarão a vigorar após acordo entre STF e o INSS mais o Ministério Público. Quem tem direito ao auxílio-doença? O benefício é concedido ao segurado incapacitado para o trabalho de forma temporária. Em geral, é preciso ter cumprido a carência de 12 meses para ter, aí no caso, o benefício em questão. No entanto, quando se trata de auxílio-acidente, não há carência mínima. O mesmo ocorre em casos de determinadas doenças. A fonte da matéria de hoje é o site agora.foliol.com.br, além dos advogados Adriane Bramante, do IBDP, Rômulo Saraiva e Roberto de Carvalho Santos. Gostou da matéria? Se inscreve no canal, ativa o sininho e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Não deixe de compartilhar, passando conhecimento. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí não. Vem com a gente.